Amados irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, terça-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. Meditemos a palavra de Deus do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o que a palavra de hoje nos ensina? A palavra de hoje nos ensina a termos os olhos fixos em Jesus. Jesus, ele nos convida também hoje, como fez o convite a Pedro, quando ele disse: "Vem para caminhar sobre as águas." Jesus faz esse convite a nós hoje também. Nós somos convidados a ir até Jesus, mesmo no meio das tempestades da vida, no meio das dificuldades, das provações que temos que passar. Mas o nosso caminho é ir até Jesus. O que acontece muitas vezes, quando afundamos e quando desanimamos nesse ir até Jesus, acontece que começamos a afundar como Pedro. E por quê? Porque nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Nós focamos os nossos olhos mais nas dificuldades, nas tempestades, do que em Jesus. Fraquejamos na fé. Quando isso acontece, é preciso que nós também saibamos gritar como Pedro gritou: "Senhor, salva-me!" E com certeza o Senhor não nos deixará afundar. O Senhor nos estenderá a mão e nos tirará do meio das tempestades, das tribulações da vida. Portanto, meus irmãos, a palavra de hoje nos ensina: por mais dificuldade que nós estejamos enfrentando, por mais tempestades que estejamos enfrentando, vamos em frente, olhos fixos em Jesus, e caminhemos para Ele.
porque não podemos focar o nosso olhar nas dificuldades, mas focar em Jesus, que nos ensina a caminhar sobre todos os problemas que temos que enfrentar na vida. Que nós possamos ter essa certeza e que esta palavra de hoje console e conforte o nosso coração e nos ajude a voltar o nosso olhar para Jesus e caminhar sobre os problemas e as provações que a vida nos impõe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.